O Warbank foi feito para você que busca facilidade e praticidade no seu dia a dia. Para onde você for e onde você estiver, o Warbank vai estar com você. Desengrejados. Sim. O que você pensa sobre essa galera de hoje que é uma outra galera hoje, né? Que surgiu faz um tempo, mas tá aí. É o cara que não... Jesus, mas não tem essa... Ele quer Jesus, mas ele não quer a igreja, né? Ele não quer... Vamos falar assim, o que Cara, você... é muito complicado. Eu vi a fumaça subindo. A fumaça me esconde. Mano, eu acho que o desigrejado é o cara do Jesus da letra vermelha também, entendeu? É o entra cara nessa categoria. Eu fico com esse Cristo aqui, com o resto não, entendeu? Tipo, isso aqui e o resto não. Por experiência própria, eu acho muito difícil você viver uma fé, principalmente no mundo que você vive hoje, sem um corpo. São uma comunidade de fé. Mano, se você não tiver um corpo, você vai cair, velho. Sua fé vai apagar. Daqui a pouco você começa a moldar a sua fé segundo a pressão do mundo. Então você que não tem uma comunidade, não tem um corpo, eu falo por você mesmo. Talvez você não está interessado em ninguém, você está interessado em você. Se você quer manter a sua fé, você precisa estar com pessoas que creem, que estão juntas, que oram juntas, que lutam juntas, que choram juntas, que compartilham o que têm, sabe? Que realmente são o corpo de Jesus, que é mais do que só uma união de pessoas, é a manifestação de Jesus, é onde as coisas acontecem. Eu não consigo imaginar uma vida cristã sozinho. Para mim é muito confusa essa palavra. Até porque o evangelho foi feito para os homens e para o corpo. Exato, é muito confusa. Mas eu também entendo que tem muita gente que é frustrada com muitas situações. Constituição. Dentro da igreja. Isso tudo acontece muito. Mas aí se o cara... Você quer seguir a Cristo, você precisa ser maduro de entender, cara, que essas coisas acontecem. E o que é mais importante é manter a sua fé e também conseguir alcançar outras pessoas por meio do seu testemunho, sabe? Você viver uma vida com outras pessoas que demonstram Jesus. E que é mais uma demonstração de Jesus do que suportar uns aos outros? Tipo, mano, essa é uma demonstração incrível do evangelho. Vocês conseguem viver juntos? Vocês dois, vocês são tão diferentes e ainda assim conseguem viver. Eu gosto muito de João 21, que Jesus ele chega com os discípulos e os estudiosos dizem que ali ele mostra a igreja naquela conversa. Ele chega para os caras, fala sobre pescaria, sobre apacentar as ovelhas, sobre seguir a Cristo, sobre mãos atadas. Ele mostra os passos da igreja. Você tem que pescar o homem, você tem que ensinar ele a viver, você tem que cuidar dele, você tem que seguir a mim, não importa o custo. Siga a mim. E na hora que Jesus chama, a Bíblia diz que está Natanael no barco, está Pedro no barco, está João no barco. E é interessante que João é o cara que ele é o racional, né? Quando ele ouve Jesus, ele pergunta de peixe, João diz, é o Senhor, porque ele lembra, pô, já tive essa experiência com Deus, é o Senhor. Pedro, ao ouvir isso, o irracional, veste a roupa e pula na água, tipo, sem pensar duas vezes. O cara é o cara que vai e não pensa, faz. Natanael está no barco, é um cara que Jesus, que era um místico, que Jesus falou assim, eu te vi debaixo da figueira, e ele creu. Nossa, me deu uma palavra, eu criei. E no mesmo barco está Tomé, que só acredita tocando. Entendeu? Então o cético está no mesmo barco. E eles estão todos no mesmo barco, mano. E todos eles estão seguindo a Jesus. Então essa é a coisa mágica da igreja. Que gente tão diferente consegue seguir a Cristo juntos. E você falou sobre Tomé, e eu aprendo muito com Tomé, cara. Inclusive dentro desse assunto que a gente está falando desigrejado. Porque, para mim, uma das maiores mensagens ali da questão de Tomé é porque tem algo que talvez é meio óbvio, né? Mas, na verdade, toda revelação se torna óbvia depois que você ouve, né? Sim. Cara, mas algo que eu percebi ali é o seguinte. Cara, quem é Tomé? Ele é um homem que ele só não estava na hora certa, no lugar certo. Imagina ele chegando na casa, na célula ali dos discípulos. Jesus tinha morrido. Aí os caras falam, você não sabe quem que veio. Você não sabe quem colou aqui. Quem? Jesus. Como assim, gente? Ele ressuscitou, ele apareceu, ele veio ensinando em amor, tal. Ele foi que ia, ele partiu o pão, e aí nossos corações queimavam quando ele falava no meio do caminho. O cara fala, peraí, mano, tá de brincadeira comigo. O 3 voltou pro barco, o outro se matou. Eu só não tava aqui.
eu só não estava aqui, tipo, eu não desviei, eu tô aqui, eu não voltei pra minha antiga vida. Eu não fui. Eu só não estava aqui. Aí o cara fica revoltado, falando, não, eu não acredito. Não, assim, se eu não colocar o dedo... Tá... E a maior mensagem para mim é que 7 dias depois, Jesus volta. E ele volta para aparecer para Tomé. E a coisa mais interessante para mim é que 7 dias depois, Jesus volta e ele não precisa encontrar Tomé na balada. Ele não precisa encontrar... Tá no meio dos caras. Prestes a se enforcar. Ele não precisa aparecer para Tomé lá no barco, voltando para a antiga vida. Ele aparece para Tomé na comunidade de fé, aonde ele confessou a sua crise de fé. Porque ele foi abraçado pelos caras. Essa é uma das maiores... aqui que ele vai voltar, espera. É uma das maiores importâncias da comunidade de fé. E a verdade é que, cara, não tem como você querer o cabeça sem querer o corpo. E o corpo de Cristo, ele fala, olha, as raposas têm as suas tocas, as andorinhas seus ninhos, mas eu, filho do homem, tenho de repousar minha cabeça. Ele não tinha onde repousar a cabeça porque o corpo dele não tinha nascido ainda. Assim que ele morre... O corpo dele nasce, clino, repouso. O corpo de Cristo nasce assim que ele morre pela igreja dele. A igreja dele nasceu ali. E uma das coisas que não tem como o sacerdócio do Novo Testamento, né, o testamentário da Nova Aliança, é você ter ao Senhor, aos santos e ao mundo. É você ter relacionamento com o Senhor, que isso reflete aos santos e isso se manifesta ao mundo. Sim. E se você quiser somente o Senhor, a vida somente no secreto não vai te tornar santo, vai te tornar orgulhoso. E você vai descobrir o pecado da tua santidade, que é o pecado do orgulho de se achar mais santo que todos. Que é o pecado que Deus odeia. E se achar o merecedor por causa dos seus períodos de orações e de leitura, porque você busca o Senhor. Se você só ficar aos santos, você não vai se tornar um obreiro aprovado. Você vai se tornar um belo religioso. Porque todo o seu parâmetro de resposta vai vir de uma cartilha denominacional e não de um relacionamento íntimo e sincero com ele. E se você só ficar no mundo, você não vai se tornar alguém do reino e das nações. Não, você vai se tornar um belo rebelde. Porque você vai amar mais os de fora e vai passar a detestar os de dentro. Então, na verdade, o equilíbrio da vida cristã é você receber no quarto, desenvolver na mesa dos santos e manifestar no mundo. Então, tipo assim, isso aqui é a tríplice perfeita, é o equilíbrio perfeito. E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que, como de costume, Jesus se ausentou para falar com o Pai. Então, secreto. A Bíblia sempre fala assim, Jesus estando onde ele estava, em alguma casa, alguma mesa, algum templo, aos santos. E Jesus indo para onde ele estava indo de rua em rua, cidade em cidade, Judéia, Samaria, confins da terra. E por onde ele ia, milagres, sinais, prodígios, maravilhas e salvação estava acontecendo. Então, tipo assim, não tem como. Se você só for o cara do secreto, tá errado. Você só for o cara do templo, eu não sou desigrejado, mas eu tô lá. Mas, cara, isso sem vida no secreto e sem manifestação na rua, tá errado. Não, eu tô lá na rua. Cara, qualquer coisa que perca esse equilíbrio, você precisa de equilíbrio. Tá em falta, assim. Então, na verdade, sempre acessando esse lugar de equilíbrio, e não é um lugar fácil de se estar. Não. Porque o excesso de um desses lugares é muito mais fácil. Cara, falando sobre Tomé. Deu um cortezão. Não, deu uma pregação. Tá se achando. Eu vou pregar isso semana que vem. Só para frisar, essa pergunta é do Ricardo O. Ferreira. Grande Ricardo. Boa pergunta. Cara, essa parada do Tomé, isso é interessante como, às vezes, os nossos erros marcam a nossa vida e a gente leva isso para nós mesmos. Né? A gente cometeu um erro alguma vez e a gente leva essa identidade. E Tomé leva a identidade do cara que não tem fé. Só que existe a lenda, né? A história de que Tomé foi o cara que foi para a Índia. E eu vou falar disso. Ele foi o missionário da Índia. Foi levar o evangelho pela primeira vez. E o homem sem fé, Tomé, a história diz que ele chegou na Índia, no rio Ganges, e os caras estavam adorando ao sol lá, e jogando água para o sol, e adorando o sol. Aí o homem sem fé, Tomé, que não tem fé nenhuma, chegou para eles e falou o negócio seguinte, gente. Se eu jogar a água para o céu e ela parar no céu, o meu Deus é o verdadeiro. E Tomé jogou água e a água ficou parada no céu, o cara sem fé.
E ali o evangelho começa na Índia. Tem essa história. Anais históricos, né? Caramba, são os relatos históricos aí de como o evangelho começou na Índia. Foi a partir do cara que não tem fé nenhuma. Caramba. Louco. Muito Igual o louco. Decápolis. Em 2006 eu estudei alguns anais históricos da Bíblia. Fatos de cidades e regiões bíblicas que não estão na Bíblia. E quando eu fui estudar sobre Decápolis, né? As 10 cidades ali, Gadara era uma delas. E o maluco que ficou ali... E fala de um cara que sozinho evangelizou 10 cidades. O cara... O chapa. Provavelmente... Muito louco. O primeiro seguidor que Jesus negou, né? Cara, não, você não me segue não. Deixa-me ir contigo. Falou, não, vá você que eu vou propósito. atrás. Vá você e leve o que te aconteceu. Meu Deus, cara. Então, tipo, a história não declara quem que é o cara, mas provavelmente... Mas dá pra fazer as contas, Dá pra fazer uma conta Cara, básica. eu acho que se essa galera dos igrejados estudasse um pouco de história da igreja e se apaixonasse pelo que é a igreja realmente, sem ficar ouvindo um monte de besteira, sabe? Que os caras às vezes têm razão do que fala, mas você vê a essência da igreja, a manifestação de Jesus através de pessoas tão incompetentes como a gente, ser humano tão desgraçado que Deus teve que morrer por nós, tão ruim que a gente era, sabe? Começasse a ver a manifestação de Jesus através de pessoas falhas e como ele floresce, eu acho que é apaixonante, cara. Apaixonante você ver coisas assim, você ver cidades evangelizadas desse jeito, histórias que mudaram para sempre, porque a igreja de Jesus estava ali, o corpo de Jesus estava ali. É isso aí.